ano de 2022, né? Então vamos orar mais um pouquinho, irmãos. Senhor, eu coloco diante do Senhor essa palavra, ela é sua, Deus, é a tua direção, a tua estratégia, a tua orientação para nós, e que os nossos ouvidos estejam abertos, os nossos corações preparados, que seja uma terra boa, Senhor, onde a tua palavra venha ser germinada, seja plantada nos nossos corações, nessa terra, nesse solo fértil, Senhor. Faz dos nossos corações um terreno fértil, Pai, apropriado para receber a tua semente dessa palavra, no nome de Jesus, e que ela germine, que ela crie raízes, que ela cresça, que ela se torne forte e madura e frutifique, Senhor, no nome de Jesus. Faz isso nos nossos corações, na nossa vida, traz-nos vida através dessa palavra, Senhor, as tuas instruções, os teus ensinos, em nome de Jesus, porque, como diz a tua palavra, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da tua boca, Senhor. Então, nós queremos receber do Senhor essa palavra que nos traz vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, o que o Senhor tinha trazido ao meu coração, e de várias maneiras, de várias formas, Ele confirmou tudo isso, algo assim, muito sobrenatural mesmo, e eu não tenho dúvidas em dividir isso com os irmãos, e que vocês possam gerar isso junto comigo, para as nossas vidas, para a nossa igreja, nesse ano de 2022, em nome de Jesus. O ano de 21, o Senhor falou que era um ano de amadurecimento, Vocês se lembram disso? E aí, para o 2022, Ele falou assim, ano de fortalecimento das raízes, ano de aprofundar as raízes. E eu fiquei com isso, guardei, esperando o Senhor confirmar, para ver se não é da nossa cabeça, A gente tem muito isso. Será que é da minha cabeça? Porque eu estou viajando aqui, mas o Senhor confirma todas as coisas, E Ele falou assim, os maduros, somente os maduros é que podem frutificar, porque os imaturos, as crianças, elas não podem reproduzir, elas não têm condições ainda, maturidade, preparo para a frutificação, para essa reprodução. Elas não podem frutificar, porque são imaturas. Somente os maduros é que podem. Por isso, esse ano é um ano de fortalecimento das raízes. Então, o que primeiro acontece é que Deus nos chama a frutificarmos. Deus nos chamou para que a gente seja frutífero. Então, vamos abrir lá em João 15, e vai nos confirmar isso daí, que primeiro Ele nos chamou para darmos frutos. João 15. Fala da videira e os ramos. Eu quero ler a partir do versículo 5. Amém? Diz a palavra assim, eu sou a videira, Jesus está falando dele, Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, fala comigo, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Fala comigo, muito fruto. E assim serão meus discípulos. O versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Amém? Bem, esse texto então fala que que o Senhor nos chamou para darmos frutos, Ele é a videira, nós somos os ramos,
Então, a gente precisa dar fruto, porque o fruto que não frutifica, né? Esses ramos são apanhados, lançados no fogo, isso daí. Mas é engraçado porque o Senhor fala que a gente precisa dar frutos. E depois ele fala, mas sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem dar frutos. Mas se a gente permanecer no Senhor, que é a videira, nós frutificaremos. Não é? Nós frutificaremos. E o fato de darmos muito fruto, isso glorifica o Pai. Nós, para glorificarmos ao Pai, precisamos dar muito fruto, não é pouco, não, é muito. Isso glorifica o Pai. E isso mostra que nós somos discípulos. Essa é a prova de que somos discípulos, quando frutificamos em abundância. E outra coisa que ele fala, é que ele nos escolheu para irmos e darem fruto, e darmos fruto. Um fruto não é um fruto qualquer, é um fruto que permanece, é um fruto que dura. Não é? Então, nós temos duas coisas aqui. Um fruto que dura, um fruto que permanece e muito fruto, muita frutificação. E essas duas coisas glorificam o Pai e é o que o Senhor nos escolheu para fazermos. Então, o que é esse frutificar? O frutificar não são as realizações, as atividades religiosas que a gente faz, né? A gente está aqui no púlpito, a gente toca, a gente ministra, a gente prega, a gente vai na igreja, vem na igreja todo domingo, a gente participa de algum ministério. Isso não é frutificar, não é esse tipo de fruto que o Senhor está dizendo. Porque esse tipo de fruto não depende do Senhor, depende de mim. Não é verdade? E o Senhor está falando aqui que esse tipo de fruto que Ele quer é um fruto que sem Ele nós não podemos fazer. Sem Ele nós não podemos produzir. Então, aquilo que vem de nós, aquilo que é possível a nós, esse não é um tipo de fruto que o Senhor espera de nós. Mas o Senhor espera um tipo de fruto que é gerado na dependência dEle, na permanência nele. Então, não é um fruto qualquer, mas um fruto que dura. E são muitos frutos. A pessoa que está nele, permanecendo nele, as palavras dele na pessoa, essa sim vai gerar muitos frutos, e frutos que duram. E isso quer dizer também o frutificar, né? Os frutos que a gente pode produzir com o Senhor, eles são aquilo que as pessoas podem usufruir das nossas vidas. Então, imagina o dia que você estava morrendo de sede ou de fome. Não sei se alguém já experimentou, já passou por isso, mas vamos tentar imaginar, usar a nossa imaginação agora. Imagina você num deserto, num Largados e Pelados. Eu gosto desse tipo de programa de sobrevivência, assim, né? A gente vê as pessoas sofrendo assim com a fome, né? Imagina você num lugar assim, num deserto, e de repente você encontra uma mangueira cheia de manga, bem madura, bem doce, aquele tipo bem doce, ou uma fruta qualquer que você ame, sei lá, pode ser uma goiaba, uma banana, né? Uma fruta bem madura, bem no ponto mesmo, e você está lá necessitando naquele momento, e você pega aquela fruta e aproveita dessa fruta, né? Essa é a sensação que as pessoas precisam ter ao experimentarem o fruto do Senhor nas nossas vidas. Esse é o tipo de sensação, de gosto que as pessoas precisam experimentar em nós. Esse é o tipo de fruto que frutifica nas nossas vidas quando a gente permanece no Senhor, quando a gente está arraigado, como diz a palavra, alicerçado, enraizado, permanecendo no Senhor. Esse é o tipo de fruto. Que gosto que as pessoas têm quando andam comigo? Qual é o gosto que a minha companhia gera nas pessoas? Precisa ser o gosto de Cristo, irmãos. Eu estou dando uma ilustração bem só para a gente conceber mais ou menos, mas é muito melhor do que isso. É o gosto de Jesus nas nossas vidas, né? Então, o desfrutar, né? A gente usa muito
essa palavra, né? Desfrutar. O que é isso, né? Vem dessa palavra fruta, né? É quando a gente aproveita de algo. Né? Imagina você lá no deserto achando aquela manga, você vai cair de boca naquilo, vai desfrutar até o fim daquilo ali, né? Se não tivesse uma sementona, você com a semente e tudo, né? Esse desfrutar, então, eu fui até no dicionário para ver, diz assim, é aproveitar o fruto sem despender esforço no cultivo. Isso quer dizer o seguinte, você não plantou, você não fez nada, mas você está aproveitando daquilo. Né? É o deserto lá, você achou, não foi você que cultivou, não foi você que plantou, mas você achou, você não quer nem saber, você desfruta daquilo. Né? Você aproveita, aprecia, se beneficia. Então, irmãos, eu percebo que o frutificar, ele é para o próximo, ele é um frutificar para os outros. Ele não é um benefício meu, que estou produzindo esse fruto, né, no Senhor. Não é para mim. Esse frutificar é para o próximo, é para o irmão, é para aquele que necessita, é para aquele que está com sede, é para aquele que está com fome, é para aquele que está cansado, é para aquele que está sem esperança. É por isso que o Senhor quer que a gente frutifique, porque o benefício é para muitas pessoas. Se fosse só para mim, né, ficava em mim. Não, o Senhor quer que a gente produza muitos frutos para alimentar, para nutrir, para saciar, para que uma multidão aproveite disso, se aproveite disso, porque não somos nós que produzimos, é o Senhor. E é muito fruto, e esse fruto é um fruto que dura na vida das pessoas. Né? Então, os planos para o Senhor, quando Ele fala muito fruto, os planos para o Senhor, para as nossas vidas, não são modestos. É muito. A gente é que diminui, né, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A gente que não crê, né, a gente que não vive. Mas o plano do Senhor para a vida de cada um de nós, para cada um de vocês, é muito grande. É muito fruto. Porque isso glorifica o Pai. Porque isso sustenta os irmãos. Porque através disso nós seremos chamados de discípulos do Senhor. Então, a gente, assim como o Senhor tem esse planos grandiosos para nós, a gente também tem que crer nisso, a gente também tem que viver isso, né? Acreditar nisso. Eu acho que a barreira maior que está dentro de nós, e o inimigo faz questão de ressaltar muito, é isso. É uma coisa pouca assim com o Senhor. Aquilo que a gente faz é pouco mesmo, mas com o Senhor, aquilo que o Senhor faz através de nós é grandioso. É grandioso. Então, o quanto você acha que pode conhecer o Senhor? O quanto você acha que pode conhecer o Senhor e se parecer com Ele, a ponto de dar fruto com gosto de Jesus? Quanto? Precisa ser muito, porque os planos do Senhor são grandes para nós. Esse é um plano do Senhor, que você o conheça na profundidade e que você se pareça com Ele em tudo. Esses são os planos do Senhor para a sua vida. O quanto você consegue também apresentar esse Jesus para o mundo. Esse é um nível de frutificação que a gente precisa imaginar e almejar para as nossas vidas, porque é isso que o Senhor tem para nós. Né? E frutos que duram. O que significa frutos que permaneçam? Frutos que permaneçam não são realizações ou objetivos ou conquistas temporárias. A gente fala muito de vitórias parciais, né? Me lembrei disso também. Às vezes a gente se contenta com vitórias parciais ou com resultados passageiros ou temporários, né? Não, mas são transformações permanentes. A mudança que o Senhor tem para fazer dentro de mim, na minha vida, é definitiva, é permanente, é eterna. E à medida que essa mudança acontece dentro de mim, eu posso causar um impacto na vida da pessoa que está convivendo comigo, um impacto eterno também, um impacto poderoso.
É isso que o Senhor fala quando diz fruto que permaneça. É uma vida inteira de impacto, é uma geração inteira sendo impactada por aquilo que Ele fez na minha vida e aquilo que eu estou frutificando na vida das pessoas nele. Nele, não são frutos meus, mas é nele. Não é algo que eu posso produzir, mas é Ele que produz em mim. É fruto que permanece, não é temporário, não é passageiro, mas é um impacto eterno, né? Então, o Senhor quer realizar em nós uma mudança permanente a ponto da nossa história causar um grande impacto por onde a gente andar. Esses são os planos que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, muitos frutos que durem, isso é o que o Senhor quer de nós. Por que isso é importante? Porque isso vai transformar as famílias, vai transformar a cultura, vai mudar nações. É por isso que Ele quer isso de cada um de nós. Precisa começar com alguém, não é? E que comece conosco. Amém? Mas isso só vai acontecer se permanecermos nele, enraizados. Enraizados. E aí, isso só para dar uma introdução, né, na verdade, porque a gente está falando das raízes, né? Por que isso tudo? Porque o fruto é o resultado das raízes fortes, das raízes profundas, né? A gente precisa ter raízes fortes para frutificarmos muito e frutos de qualidade, fruto que dura. Não é qualquer raiz, né? Então, o fruto ele vem depois da raiz. O que vem antes, o fruto vem depois da raiz. O que vem antes da frutificação são as raízes. Por isso que o Senhor nos chama para prestar atenção nas nossas raízes, para observar como estão as nossas raízes. Antes disso, eu estou esquecendo. Essa palavra toda, né, que o Senhor deu. Depois que eu trouxe essa palavra aqui no culto da virada, né, a Fátima me mandou um livro que no fundo, assim, eu me baseei muito nele, até nas próximas pregações que a gente tiver aqui, nós vamos falar dele ainda, porque é muito profundo, né, e é o livro que chama Enraizado, não sei se alguém conhece, do Benny Liebscher. Ele é o fundador daquele ministério Jesus Culture, né? Eu sou péssima em inglês, né? Vocês não reparam nisso, mas esse livro a Fátima me mandou e eu falei assim, meu Deus, parece que eu que escrevi esse livro, porque o Senhor tinha me dado isso. Eu fui, olha, acho que em 4 dias falta 2 capítulos só para eu ler. Eu assim, devorei isso, porque era o que o Senhor estava falando no meu coração. Aqueles que puderem adquirir, né, chama Enraizado. E tem muitos ensinos. Eu creio que esse livro vai ser um manual para o nosso ano, né? Mas, de qualquer forma, nós vamos estar trazendo alguns tópicos importantes para a igreja, né, no decorrer dos cultos aí. Bom, então, a raiz vem antes, né? O fruto vem depois. E as raízes vão determinar a qualidade desse fruto. E essa frutificação na nossa vida vai depender das raízes. Depender das raízes. A gente ressaltou muito a importância da frutificação, mas não podemos negligenciar aquilo que o Senhor está falando com a gente, que são as raízes. A gente celebra e comemora e gosta muito do resultado, né? Das conquistas, dos resultados dos frutos, mas a gente precisa se atentar na raiz, porque sem a raiz não haverá fruto. É isso que o Senhor está falando, né? Então, o que são as raízes, né? As raízes nas plantas, no ciclo, né, das plantas, o fruto é a última coisa. O ciclo começa com a semente, né? O ciclo começa com a semente quando é depositada no solo. E a gente menospreza tanto a semente, né? Porque é pequena, porque a gente nem sabe o que vai dar daquela semente. A gente, semente. Uma vez eu recebi do Senhor várias sementes, né? E a gente, mas o que pode ser isso, né?
as sementes são muito importantes, são fundamentais. É um presente que o Senhor dá, são as sementes. Não é? Não podemos menosprezar as sementes, que são os pequenos começos. Os pequenos começos. Então, começa assim, a semente é plantada no solo, aí quando ela é regada, ela se rompe, a semente se rompe, existe um ensinamento nesse romper da semente também, que a gente está sempre falando assim, vai haver um romper na sua vida, o Senhor vai romper na sua vida, né? O que é esse romper? O romper é a semente, né? A semente rompendo, às vezes a gente acha que o romper já é o fruto, né? Não, romper a semente é lá no começo, mas é lindo. Nós precisamos amar os começos, não é? É lindo quando a semente se rompe e começa então as raízes, aparecerem as raízes, se aprofundando naquele solo, quando ela é regada, se rompe, criando as raízes, e a planta e as raízes continuam crescendo até que a planta esteja forte o suficiente, madura o suficiente para dar frutos, né? Esse é o ciclo, né, da planta, e a raiz é responsável por basicamente duas coisas. Primeiro, a fixação da planta no solo e depois a absorção dos nutrientes, né? A água, os sais minerais, a nutrição da planta depende dessa raiz. E também a fixação dessa planta onde ela está. Precisa ter raízes para que isso aconteça. E eu fiquei pensando também na questão do bonsai, né? O Roberto não está aí hoje. O bonsai é aquela árvore pequena, né? A árvore, ela é determinada, o tamanho da árvore é determinada pelo espaço que ela tem, né, no vaso, o tamanho da raiz. Então, se eu permito que essa raiz cresça, e se eu coloco ela num lugar grande, e se eu adubo aquela terra, se eu invisto naquela terra, essa raiz vai crescer, e essa árvore, então, vai crescer adquirindo um tamanho que é o tamanho da espécie, esperado para a espécie. Mas no bonsai não, né? Você põe ela num vaso, dependendo do tamanho que você quer que ela chegue, né? E ela vai ficar uma planta anã, né? Uma árvore anã. Você tem árvores que poderiam ser gigantes num pequeno bonsai, porque a raiz está pequena. Então, isso nos dá uma lição também, no sentido de que o tamanho da raiz determina o que ela está sustentando. Isso é um princípio da fundação, né, nos alicerces. O Senhor nos coloca alicerces, o quão profundos são, tão profundos, tão fortes, quanto a obra que Ele precisa sustentar. Não é? Então, às vezes, a gente imagina um grande edifício, uma grande árvore, mas se ela não tiver uma fundação muito profunda, muito forte, raízes fortes, não vai sustentar aquela construção, não vai sustentar aquilo que Deus tem a fazer nas nossas vidas. Por isso que as raízes são importantes. Se você quer algo grande, se o Senhor está te falando algo grande, que Ele escolheu para você ser nele, você precisa entender isso. O tempo pode demorar um pouco mais, porque as raízes precisam ser fortes, profundas, para sustentar aquela obra que o Senhor vai depositar na sua vida, vai fazer, aquele chamado que o Senhor tem para a sua vida. Então, não dá para a gente apressar esse tempo de fortalecimento das raízes. Não dá para pular etapa, não dá para querer ser rápido. Porque se você for rápido nisso, aquilo que o Senhor tem para a sua vida não vai sobreviver, vai sucumbir, não vai ser sustentado, né? Então, o princípio da raiz que a gente entende também é isso. E na nossa vida, então, é dessa forma também, né? Deus planta essa semente, que é a palavra de Deus no nosso coração, o Espírito Santo vem e rega, aquela semente germina, vai começando a criar raízes, e o Senhor nos dá, então, uma ideia daquilo que Ele nos chamou para ser nele, do trabalho que Ele tem para nós através dele, mas Ele precisa criar umas raízes fortes, um sistema de raiz forte para sustentar esse vislumbre que você teve no Senhor. Então, a gente gosta das coisas rápidas, né? A gente apressa muitas coisas, né? A gente
A nossa cultura é assim, né? Uma cultura de pressa. A nossa geração é assim, tudo muito rápido, precisa ser rápido, precisa ser na hora. Mas as coisas de Deus, para os assuntos profundos que Deus tem para nós, não podem ser rápidos assim. Com o Senhor não tem atalho, não tem caminho mais rápido, não tem vários caminhos, mas o que tem é um caminho estreito. Um caminho estreito, um caminho apertado, mas que eu persevero em continuar nele. E eu não vivo por vista, mas preciso viver por fé naquilo que Ele me prometeu, por fé naquilo que eu vislumbrei no Senhor. E eu vou perseverar nesse caminho, porque eu sei que o Senhor está criando raízes dentro de mim. Amém? Então, isso acontece na nossa vida, né? E essas raízes, elas vão ser construídas pelo Senhor no nosso coração. O nosso coração é o ponto de conexão do meu relacionamento com o Senhor, da minha intimidade com Ele. E é nesse ponto de intimidade que o Senhor quer construir, que o Senhor quer fortalecer, fazer crescer as nossas raízes, né? Dentro do nosso coração, porque é onde eu estabeleço o meu relacionamento com Ele. Porque eu preciso, para ter raízes fortes, estar conectado, ligado, permanecendo nele, para que eu tenha raízes fortalecidas, né? Porque, como diz a palavra, sem que a gente permaneça nele, é impossível produzir frutos que duram, né? Muitos frutos. Então, o fruto, ela é a consequência. O fruto é o visível, o externo, né? O aparente, aquilo que todo mundo vê. Mas ele é só a consequência, é só o resultado da minha permanência no Senhor. Então, às vezes a gente fica sofrendo e nos esforçando para a gente produzir algum fruto, né? Mas o Senhor diz, voltando nessa palavra de João 15, sem Ele nós nada podemos fazer. Não é por esforço próprio, não é por mérito próprio, mas é simplesmente uma consequência. O resultado da minha permanência, da minha constância, da minha dedicação nas raízes, nele. Enraigados, arraigados, alicerçados, estruturados nele. Então, a minha preocupação não é com os frutos, a minha preocupação é com as raízes. O fruto, ele é consequência, ele vem depois, é o Senhor que produz, e eu não preciso me preocupar com isso. A minha preocupação, meu esforço, a minha concentração precisa ser nas raízes. Né? É o que o Senhor está falando. Né? E as raízes, elas são a parte da árvore que ninguém vê. Então, por isso que a gente não se dedica nela. Porque a gente gosta das coisas que são visíveis, a gente gosta daquilo que é externo, a gente gosta daquilo que todo mundo pode contemplar, todo mundo pode elogiar, todo mundo pode aplaudir. Mas aquilo que ninguém vê, como as raízes, por que eu vou me dedicar? Não vai me trazer benefício nenhum, né? A curto prazo, a gente pensa assim. E a gente menospreza, negligencia esse cuidado com as raízes, essa etapa com o Senhor, que é fundamental nas nossas vidas se queremos frutificar. Então, as raízes precisam receber essa atenção da nossa parte, essa dedicação da nossa parte, para que a gente possa frutificar no Senhor. Então, ela fica debaixo da terra, né? Mas sem as raízes, a árvore morre, né? A planta morre. Então, a raiz representa o nosso relacionamento com Deus. Fala comigo, relacionamento com Deus. Raízes são relacionamento com Deus. É aquilo que nós somos verdadeiramente. Então, por isso que a gente precisa investir nessas raízes. É muito mais fácil a gente comemorar as conquistas, né, os resultados, as vitórias, e deixar para lá aquilo que ninguém vê. Porque a raiz ela não pode ser vista, não pode ser medida,
né? Ninguém sabe quanto de raiz cada um tem. A gente vê os frutos, né? A gente vê o resultado, a gente vê o que está externo numa árvore, mas a gente não vê aquilo que está por baixo da terra. Mas o Senhor é aquele que vê as nossas raízes. O Senhor vê as nossas sementes e Ele se importa com isso. Então, esse tempo de fortalecimento das raízes é um tempo de preparo, né? Em outras palavras, o que é o fortalecimento das raízes? É um tempo de preparo das nossas vidas para aquilo que o Senhor tem a fazer no futuro, né? Em nós. É um tempo de preparo para receber e viver verdadeiramente as promessas do Senhor. Aquilo que Ele já designou para que você fosse chamado, para que você fosse nele. O que é que o Senhor te chamou para fazer com Ele? O que é que o Senhor te chamou para ser nele? Esse é um tempo de preparo para que a gente receba e viva verdadeiramente as promessas do Senhor, não é? Então, a gente precisa amar esse preparo, esse tempo de preparo. A gente precisa aproveitar esse tempo de preparo, né? Contemplar a beleza do tempo de preparo. A gente gosta de ver as frutas, né? Os frutos, o resultado, as vitórias, mas ninguém celebra o preparo. A gente precisa amar esse tempo de preparo, porque é um tempo de fortalecimento das nossas vidas, né? E assim como diz o texto de Coríntios, 2 Coríntios, que Paulo fala assim: o que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno. O Senhor está atrelado a negócios eternos. Ele não quer saber de negócio temporário, passageiro, transitório, que é aquilo que a gente vê. Aquilo que os nossos olhos veem são coisas passageiras. O Senhor vê aquilo que está escondido, aquilo que ninguém vê. Aquilo que não se vê é aquilo que o Senhor tem de importante, que é aquilo que é eterno. Então, a nossa concepção disso tudo, irmãos, a nossa mente precisa ser transformada. Né? Não é como o mundo prega, o mundo impõe sobre as nossas vidas que a gente vai viver, mas nós vamos viver por aquilo que a palavra de Deus diz. E o reino de Deus é um reino totalmente diferente, né? Ao contrário daquilo que a gente vê no mundo. O reino de Deus é absurdo aos olhos do mundo, mas a gente precisa viver nisso, dando importância naquilo que é escondido, naquilo que é oculto, aquilo que o Senhor está trabalhando no seu interior, no seu coração, que esse é o solo que o Senhor quer trabalhar, que o Senhor está trabalhando para aprofundar as raízes. Então, eu estava até lendo um texto daquele texto famoso de Mateus 6, né, que Jesus ensina sobre oração, e ele fala sobre ajudar o próximo, né? E também sobre a oração e sobre o jejum. Tudo que ele fala assim, que seja no secreto. Que seja no secreto, que a sua mão não veja que a outra mão tá dando. Que quando você entrar quando você orar, você entre no seu quarto em secreto, porque Deus olha no secreto. Você não precisa expor isso para ninguém, mas o Senhor vê e te recompensa no secreto. O jejum, quando você jejuar, você não fica fazendo aquela cara que está jejuando para as pessoas verem, mas pelo contrário, você se arrume, você não dá a bandeira de que você está jejuando, porque o Senhor que vê no secreto, Ele te recompensará. Que recompensa é essa que o Senhor dá no secreto para nós? São as raízes profundas de relacionamento com Ele. Lembra que a gente falou, as raízes são relacionamento com Ele. Essa é a recompensa, irmãos. A recompensa é o relacionamento com o Senhor, que eu tenho no meu secreto. Raízes fala de secreto, um lugar escondido. Secreto é aquilo que ninguém vê, é aquilo que eu não exponho nas redes sociais, é aquilo que eu não tiro foto, é aquilo que eu não fico falando, né, para todo mundo. Isso é o secreto, é esse o secreto das raízes que o Senhor quer trabalhar. Quem nós verdadeiramente somos no secreto? Quem nós verdadeiramente somos quando estamos lutando com os nossos ímpetos, com os nossos temperamentos,
com os nossos relacionamentos familiares. É isso que a gente não expõe, é nisso que o Senhor quer trabalhar. São as raízes. Então, esse tempo de preparo, a gente vê que as pessoas que tiveram um grande impacto, né, na Bíblia, elas passaram por um tempo de preparo. Então, você vê Josué teve um tempo de preparo longo até chegar a líder daquele povo. Moisés, 40 anos sendo preparado. O próprio Senhor Jesus, 30 anos. Jesus foi preparado. 30 anos para um ministério de 3 anos. Ele foi preparado por 30 anos. Olha como a importância desse tempo, irmãos. Olha como o Senhor valoriza e dá uma importância muito grande para esse tempo de preparo. Não é fast food, né? Não é drive-thru, não é atalho, mas é a importância desse tempo de preparo. Veja bem, eu creio que nós estamos num tempo crucial nas nossas vidas, no nosso chamado, no nosso propósito, naquilo que o Senhor planejou para que fôssemos, aquele tempo que o Senhor planejou para que entrássemos, é um tempo decisivo, onde nós vamos decidir se vamos nos concentrar naquilo que o Senhor tem dado importância. Qual é a importância que a gente dá para as coisas que são importantes para o Senhor? Aquilo que é importante para o Senhor precisa ser importante para mim. E o Senhor dá muita importância para esse tempo de preparo. A gente quer pular a etapa, né? Quer caminhar no atalho e pegar o caminho mais curto, mas com o Senhor, com as coisas profundas e importantes do Senhor, não existem atalhos com o Senhor. Então, para chegarmos no lugar que o Senhor sonhou para nós chegarmos, nós precisamos valorizar e abraçar e amar esse tempo de preparo. Assim como foi com as outras pessoas que eu citei aqui, né? Davi, esse livro fala bastante de Davi, do preparo de Davi até ser rei, né? A semente começou a ser plantada ali quando ele foi ungido, mas daquele dia até ele chegar ao trono, levou quase 20 anos de preparo, né? E a gente vai aprender um pouco como foi esse preparo de Davi, como será esse tempo de preparo nas nossas vidas. Porque a gente pode ter 2 escolhas nesse tempo de preparo, 2 atitudes. Ou a gente obedece, ou a gente fica querendo pular etapas, pegar atalhos. Qual que vai ser a nossa atitude nesse tempo que o Senhor está estratégico, que o Senhor está dando para nós, né? Que seja a obediência, amém? Então, o Senhor precisa trabalhar muito mais com aquilo que está dentro de nós, aquilo que está escondido, do que aquilo que pode ser visto. Ele quer construir algo poderoso dentro de nós primeiro, antes do fruto, antes do resultado. Algo poderoso o Senhor quer construir dentro de nós, antes do fruto. Sabe, essa conexão com o Senhor, né? O ramo é conectado na videira. Isso vai gerar dentro de nós uma mudança total de atitudes e de pensamentos, a ponto de eu estar tão conectada a Ele, que os meus olhos vão ver o que Ele vê, o que eu falo vai refletir o que Ele fala, o que eu penso é o que Ele pensa, o que Ele quer é o que eu quero. Esse nível, esse ponto de conexão e de alinhamento que a gente precisa buscar no Senhor, através do fortalecimento das raízes. E a gente vê na parábola do semeador, né? E Jesus fala então daquelas sementes que foram plantadas, foram jogadas, né, em 3 tipos de solo, né? E a semente que foi jogada no solo pedregoso, ela não tinha raiz profunda. E aí, quando veio uma situação difícil, o sol forte, o vento, ela sucumbiu, né? Morreu, porque ela não tinha, o texto fala assim, porque ela não tinha raízes profundas. Que as nossas raízes sejam profundas para suportar as adversidades, os desafios, né? As lutas, porque virão, o sol forte, os ventos fortes, que quando as nossas raízes estão fortalecidas, a gente não sai do lugar, né? Nós não somos removidos do lugar onde o Senhor quer que a gente esteja.
Então, que a gente seja essas sementes plantadas numa terra boa, numa terra fértil, onde as raízes possam se aprofundar e se fortalecer no Senhor. Algo bom assim das adversidades, né, das situações difíceis, é que os dias secos, né, o tempo seco faz com que a planta ela tenha raízes muito fortes, porque ela vai lá no fundo buscando a água, o nutriente, ela se fortalece. Eu vejo aquela rosa do deserto, né? Ela é assim, né? Uma planta de deserto com umas raízes poderosas. E se você não tiver um vaso forte, ela quebra o vaso. Tão forte que são essas raízes. Por quê? Porque ela veio do lugar seco, queridos. Pensa no lugar onde você veio, de onde você saiu. Pode ser que seja um motivo de grande alegria para você. Assim como diz o apóstolo Paulo, né? Que ele se alegra, se gloria, se regozija nas tribulações, nas dificuldades. Por quê? Porque agora você tem raízes fortes. Os dias secos, raízes fortes. Porque as raízes vão lá no fundo buscando água, buscando nutriente. Então, esse é um ponto bom dessa pressão que a gente possa ter passado ou passar, porque elas nos aproximam do Senhor. Elas nos tornam mais fortes, né? Fazem crescer, fortalecer as nossas raízes, a ponto da gente suportar mais adversidades que virão. Então, o que o Senhor quer das nossas vidas é um estilo de vida de profundidade. Fala comigo, estilo de vida de profundidade. Não é superficial, irmãos, não é passar um pano assim, tá bom. Não é fazer aquela faxina superficial, né? Aquela limpeza assim, meia boca, só para as pessoas acharem que está limpo, né? Mas é um estilo de vida, uma mudança, uma transformação profunda. Isso caiu como uma luva para mim, porque eu sempre gostei de cavar, né? Meu negócio é cavar, viu? Porque o Senhor é assim, queridos, é profundo. As coisas do Senhor são profundas, são mais altos. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. E por isso o tempo pode ser mais lento também nas nossas vidas. Porque que a gente quer apressar aquilo que o Senhor tem a fazer nas nossas vidas. A gente tem que contemplar o que Ele está fazendo, a gente tem que amar o que Ele está fazendo, a gente tem que corresponder com o agir de Deus nas nossas vidas, a limpeza que Ele quer fazer nas nossas vidas. Nós precisamos amar os processos. A raiz, esse tempo de aprofundamento de raiz, fala também dos nossos processos com o Senhor. Ame o processo, ame o seu processo. Às vezes a gente quer amar e deseja o processo do outro. Cada um está num nível, num tempo de processo com o Senhor. Ame o seu tempo, é o seu tempo. Aproveite o seu processo com o Senhor. Não deseje passar pelo processo do outro. Você nem sabe o que o outro passou, o que o outro necessita. Mas a gente precisa amar o nosso processo, as etapas que o Senhor tem nas nossas vidas. E amemos e celebremos esse tempo do processo. Um estilo de vida de profundidade. Então, que o nosso coração esteja desejoso por esse tempo. Eu queria dar uma introdução só nesse assunto, né? Dizendo que esse é o tempo que Deus nos preparou. Louvado seja o Senhor por isso. Nós vamos abraçar esse tempo, nós vamos viver esse tempo com todas as nossas forças, com toda a nossa dedicação, aquilo que o Senhor espera de nós, como atitude nós vamos ter, para que no final desse tempo, no final desse processo, no final desse treinamento, desse preparo, a gente possa vislumbrar a construção que o Senhor vai estar depositando, né, em cima desses alicerces, em cima dessa estrutura, desse fundamento. Amém? Então, um resumo. Frutificar é expressar o amor de Cristo nas nossas ações. E eu vou expressar o amor de Jesus nas minhas ações a ponto de saciar a vida dos outros, a ponto de suprir as necessidades dos outros. Não é para mim, mas é para os outros.
Deus quer nos tornar maior por dentro do que por fora. Fala de fundação, né? As raízes são um tempo de preparo para aquilo que Deus tem a estabelecer na minha vida, nas nossas vidas. E as consequências de termos raízes profundas é uma frutificação abundante e duradoura, muito fruto e fruto que permaneça, é um fortalecimento nos tempos difíceis, porque uma raiz profunda não vai deixar que a árvore balance ou se desprenda, né, de qualquer situação, e é uma provisão e uma segurança para os outros. Por quê? Porque tem esse texto que eu queria abrir com vocês, de Ezequiel 17. Ezequiel 17, a partir do versículo 22. Assim diz o soberano o Senhor: eu mesmo apanharei um broto bem do alto de um cedro e o plantarei. Arrancarei um renovo tenro de seus ramos mais altos e o plantarei no monte alto e imponente. Nos montes altos de Israel eu o plantarei. Ele produzirá galhos e dará fruto e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele, encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. E eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e farei. Queridos, esse tipo de árvore que o Senhor quer nos tornar, ele é um tipo de árvore que ele abriga a sua sombra, várias espécies aqui, né? O Senhor diz nesse texto, né? Pássaros de todo tipo se aninharão nele, encontrarão abrigo em seus galhos. Árvores com raízes profundas, elas se tornam segurança e provisão para outras pessoas. Segurança, provisão para o cansado, refúgio para aquele que está cansado, né? Um lugar como esse o Senhor quer nos tornar, para que outras pessoas venham e desfrute dessa sombra, desfrute desse lugar, desfrute dos frutos e alimentem desses frutos. Esse é o plano que o Senhor quer para as nossas vidas. Amém? E a gente possa viver isso, né? Então, isso é só uma introdução, hein? O assunto continua, em nome de Jesus, para que a gente possa cumprir o propósito do Senhor nas nossas vidas, né? Vamos orar, então?